Salve, salve família vascaína! Tô na área para mais um vídeo pós-jogo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior. Tá vendo esse botão vermelho escrito inscreva-se? Dá uma clicadinha, a gente está com a meta aí de chegar a 2.000 inscritos, falta pouco, então eu conto com a sua ajuda. Uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar nossos vídeos na plataforma do YouTube. Ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é importante também e ajuda bastante no crescimento do canal. Termina o jogo Internacional 2, Vasco 1, mais uma derrota no campeonato, a quinta seguida, Vasco continua no Z4, né, já abrindo aí o primeiro da zona de rebaixamento, já abrindo uma vantagem. O Vasco faz até agora, até o presente momento, a pior campanha da sua história em brasileiros de pontos corridos. Pois é, né? O jogo em si, né, começa pela escalação. A escalação foi houveram modificações, principalmente no meio de campo. O Vasco vem com 4 volantes, né? O Matheus Cocão, que pela performance que teve no segundo tempo contra o Flamengo, lá naquela oportunidade que a gente gravou o vídeo pós-jogo, a gente já tinha sinalizado que, para não se surpreender se ele ganhasse a vaga de titular, né? Ganhou a vaga de titular, fez mais uma partida dentro da normalidade ali, né? Não teve uma oscilação muito grande. Acredito eu que tomou a vaga de titular aí, né? E vai ser difícil sair desse time. Então ele entrou com o Matheus Cocão, com o Zé Gabriel, que voltou a ter oportunidade, né? Com o Jair e com o Marlon Gomes. Alex Teixeira na frente. E uma outra novidade, o garoto Ryan, de 16 anos, aí da base, né? Entra como titular no lugar do Pedro Raul. Muita gente reclamou dessa escalação. Normal, o treinador está pressionado e está marcado. Então, a torcida quer a demissão do treinador, como se isso fosse resolver alguma coisa, né? Estamos fazendo isso desde 2020, demitimos mais de 10 técnicos, né? E no final o resultado foi o mesmo. Então, os fatos estão aí, mas infelizmente o torcedor ele é passional, né? E acha que demitir o treinador apenas vai resolver, né? Então, tudo que o treinador fizer, né, não vai adiantar, não vai funcionar. Eu sou adepto do seguinte: o treinador tem as suas responsabilidades, mas o departamento de futebol também tem ao tomar a decisão de que esse elenco, né, iria ser o suficiente para sustentar a posição até a primeira janela, né? Então, a responsabilidade ela é coletiva, ela precisa ser compartilhada, não só apenas o treinador. O treinador trabalha com as peças que tem, né? Então, você precisa dar peças em condições, né, para poder o treinador, dentro da sua concepção de futebol, ele montar o melhor esquema ali, implantar o melhor modelo de jogo para conseguir os resultados. Os resultados não estão aparecendo, o treinador está tentando buscar soluções dentro do próprio elenco, fazendo modificações, e os resultados continuam não aparecendo, né? Hoje, como eu falei, muita gente reclamou da escalação de quatro volantes, né? O Zé Gabriel entrou centralizado, o Matheus Cocão entrou pela direita e o Marlon Gomes entra pela esquerda, né? Então, assim, mas independentemente da escalação, independentemente de nomes, né? Seja entrando com 4 volantes, com 3 volantes, com 2 volantes, a situação do Vasco, geralmente quando um clube, um time está numa situação dessa, muitos jogos sem vencer, né, pressionados, sem confiança, o time só sai dessa situação se tiver um nível de concentração altíssimo. O nível de concentração tem que estar muito alto para você evitar erros individuais, né, para você tentar atingir uma condição de conseguir o resultado positivo dentro desse cenário de falta de confiança e de muitas derrotas em sequência, né? E aí, independentemente do esquema que o treinador entre, né, seja ou da escalação, seja com 4, com 3 volantes, com 2 volantes, com 1 volante, com 3 atacantes, 4 atacantes, você não pode tomar um gol da forma que o Vasco tomou aos 2 minutos do primeiro tempo, né? Ali, vocês podem ter certeza absoluta que não foi o treinador que chegou e pediu: olha, deixa a bola passar no primeiro pau para a gente tomar o gol com 2 minutos do primeiro tempo. Então, assim, o treinador comete seus erros, mas os jogadores, eles precisam estar concentrados, né? Eles precisam estar cientes que a situação é muito ruim
e precisa de concentração para evitar falhas individuais. E não foi o caso. Nós tomamos um gol com 2 minutos de jogo. De repente, vamos imaginar aqui, para entrar com 4 volantes, vamos imaginar uma estratégia do quê? Não, o time está tomando muito gol, então vamos entrar com 4 volantes para você dar um poder de marcação maior no meio campo, equilibrar um pouco mais as linhas, né? Melhorar a compactação defensiva para ver se a gente para de tomar gol e sai na frente do placar. Saindo na frente do placar, a gente segura o resultado, que nem fez contra o Galo, e quebra esse ciclo de derrotas. É uma possibilidade. É uma possibilidade. O time está sem confiança. Não adianta exigir performance, né, de Real Madrid numa situação como essa, que os jogadores com a bola queimando no pé, que ninguém tenta nada de diferente, né, é tudo a mesma coisa. Isso é falta de confiança. A prova disso foi o próprio gol que o Lucas Piton perdeu. Se fosse numa outra oportunidade, num outro cenário, né, um time com confiança, de repente ele teria feito aquele gol. E, no entanto, ele chutou totalmente errado. O goleiro lá no outro canto, né? É só ele bater no alto, bater embaixo no canto, na frente dele, ele bater no alto, porque isso dificulta mais o goleiro. Não, ele bateu no canto contrário para onde o goleiro estava voltando. O goleiro foi e tirou. Então, assim, é uma estratégia válida. É uma estratégia válida diante desse cenário, né? Mas aí você toma um gol aos 2 minutos, uma bola no primeiro pau, que você aprende na escolinha isso. Na escolinha você aprende que essa bola não se passa do primeiro pau. Não se passa. O cara que está ali, seja o lateral que está encostado na trave, ou os jogadores que estão posicionados ali na linha da pequena área, geralmente o jogador melhor na bola aérea, né, ou com estatura maior, para justamente impedir que essa bola passe no primeiro pau. Então não foi o treinador que pediu para a bola passar no primeiro pau. Os jogadores que entraram com falta de consideração. E aí, você, nesse cenário, pressionado, sai na frente, atrás do placar, com 2 minutos de jogo, aí já complicou. Aí, logo aos 15 minutos, sai o outro gol do Internacional, o segundo gol, que o goleiro entrou em desespero. Por que entrou em desespero? Porque o jogador do Internacional teve toda a facilidade do mundo para efetuar o cruzamento. Se você está... É o que eu estou te falando. Falta concentração. Os jogadores têm que minimizar risco. Tem que minimizar risco nessa situação. Você não pode dar espaço para o jogador do adversário efetuar o cruzamento de forma tranquila. Tomamos o gol contra o Atlético Mineiro, foi a mesma... contra o Atlético Mineiro, gol do Atlético Mineiro, cruzamento livre, fruto de uma dobra de marcação errada. O cara toca a bola para trás, sai o cruzamento, gol do Atlético Mineiro. Contra o Palmeiras foi a mesma coisa, dobra de marcação do seu Andrei, toca para trás, cruzamento, gol do Palmeiras. No gol do Flamengo, a mesma coisa do gesto de cabeça, né? No gol do Bahia, foram dobrar a marcação lá, o cara acha o passe entre 2 jogadores, né? E fica na cara do gol e a jogada se desenrola, sai o gol do Bahia. No gol do Fortaleza, que o Vasco vai fazer uma marcação tripla lá na linha de fundo, o cara acha um passe entre 3, o cara livre cruza a bola e sai o gol do Fortaleza. Então, são os mesmos problemas se repetindo. E o goleiro, Léo Jardim, entrou em desespero. Como é que você não pressiona o homem da bola? Coisa que, por exemplo, o Matheus Cocão faz. O Matheus Cocão ele não marca no olhômetro. Ele vai diminuindo o espaço. Você diminuindo o espaço, você diminui o tempo de pensamento do seu adversário. E, consequentemente, você cria uma dificuldade para o seu adversário e força ele a, de repente, tomar uma decisão diferente do que ele tomaria se ele tivesse livre, né? Então, você não pode dar espaço. Você sabe que seu time está tomando um gol de bola aérea, sabe que a fase é péssima, sabe que precisa do resultado, você tem que pressionar o homem da bola, causar dificuldade. O Marlon Gomes não fez isso, a bola sai um cruzamento, o Capasso chega atrasado, né? E no final, o cara que fez o gol, o Pumita também chega atrasado, e aí 2-0 Internacional. E aí, né, o Internacional, que tem os seus defeitos também, por mais que o Vasco tenha tomado 2 gols, não foi um jogo onde o Internacional dominou, não. Pelo contrário, o Vasco, dentro das suas limitações, né, com 4 volantes, com característica de manutenção de posse de bola, exceto o Marlon Gomes, o Vasco começou a trocar passes. Mas é aquilo. Puxa o Zé Gabriel para fazer uma saída de 3, né? E você adianta os laterais. Só que é o seguinte, aí... Eu vi, acho que foi na narração, alguém falou, não, que o Vasco está evoluindo. Eu penso de uma forma totalmente diferente. O Vasco vem apresentando o mesmo defeito desde o final do Campeonato Carioca. Que é o quê?
Os jogadores de meio campo do Vasco não se aproximam, não se movimentam no espaço vazio para dar opção de passe para o homem da bola. Então o Vasco faz uma saída de 3. Volta o primeiro volante, Zé Gabriel, abre os zagueiros, né? Os 3 ficam trocando passe entre si. E o meio campo do Vasco, ao invés de se aproximar, o único que tenta fazer isso é o Jair e agora o Matheus Cocão, mas os outros jogadores, Alex Teixeira, Marlon Gomes, correm para a área. Ao invés de se movimentar no espaço vazio, para você aumentar a opção de passe para o homem da bola. Então o time adversário adianta, fica na marcação no bloco intermediário, os zagueiros do Vasco ficam tocando bola de um lado para o outro, e em certos momentos o adversário adianta a sua marcação para tentar pressionar. O homem da bola pressionado sem ter a opção de passe, o que ele faz? Ele opta pelo chutão. Aí opta pelo chutão, o Vasco não ganha a primeira bola e não ganha a segunda, volta o adversário com a posse de bola. E quando a bola chega nos laterais, sai dos zagueiros e chega nos laterais, podem perceber isso. Tanto os laterais quanto os atacantes lá de campo, eles estão sempre em, no mínimo, igualdade ou inferioridade numérica. E o futebol, ele é ocupação de espaço. Os jogadores que jogam por dentro, eles precisam se movimentar e precisam encostar, dar a opção de passe, encostar, se aproximar do seu companheiro, para justamente você causar uma superioridade numérica. Por quê? Você vai ficar o tempo todo em igualdade numérica ou inferioridade numérica, das duas uma. Voltando aqui que a câmera acabou a bateria, eu botei para carregar um pouquinho. Então a gente estava falando o seguinte, quando o Vasco faz essa transição ofensiva em bola longa, essa bola cai no pé do lateral ou do atacante do lado de campo, o que está acontecendo? Em todas as oportunidades, eles estão ficando ou em igualdade numérica com o time adversário, ou em inferioridade numérica. Então, se os homens por dentro, eles não se aproximarem, né, ao invés de correr para a área, que nem o Alex Teixeira faz, isso é uma característica dele, porque ele é atacante. Então, ele não é meia, né, aquele meia amador, ele é atacante. Então, ele volta um pouquinho para tentar buscar a bola, dá um drible, né, toca para o lado e corre para a área. Da mesma forma, o Marlon Gomes. Né? Então a gente precisa de jogadores com características diferentes. Então, se esses jogadores que jogam por dentro, eles não se aproximam do lateral, não se aproximam do atacante lá de campo, para justamente causar uma superioridade numérica, das duas uma, que nem eu estava falando. Ou o homem da bola, né, na incapacidade de dar o drible, ele vai girar o corpo e tocar para trás, que é o que acontece na grande maioria das vezes, pega a bola, né, não tem condições de passar, gira o corpo, toca para trás e a bola volta lá para os zagueiros. Ou então tenta uma jogada individual e às vezes, raramente, dá certo. Como, por exemplo, teve algumas jogadas que o Lucas Piton e o Marlon Gomes fizeram uma troca de passe ali, mesmo estando em igualdade numérica, e conseguiram chegar na linha de fundo para efetuar o cruzamento, mas isso aí passa a ser raro. Passa a ser raro. E o detalhe que mais deixa a gente assim, meio sem entender, é que no Carioca o Vasco conseguia fazer isso, conseguia construir jogadas, mas conseguia construir a jogada por quê? Porque jogava com 2 atacantes abertos lá de campo, o Eric Marques e o Gabriel Peck, e o Alex Teixeira por dentro. Então o Alex Teixeira, por mais que ele seja um atacante e que busque a área, em certas oportunidades, mais para o lado esquerdo, porque ele é atacante lá de campo que joga pelo lado esquerdo, ele voltava para tentar dar opção de passe para o homem da bola, mais para o lado esquerdo. Então, nessa troca de posição, né, e de passe entre o Piton, Eric Marques e o Alex Teixeira, o Vasco construía a maioria das suas jogadas porque estava sempre em superioridade numérica, né? Essa troca de posição, às vezes o Piton vinha por dentro, o Eric Marques vinha por fora, às vezes o Alex Teixeira ia por fora, o Eric Marques vinha por dentro, e isso confundia o sistema defensivo adversário e, consequentemente, o Vasco construía suas jogadas mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito, que ficava só o Pumita e o Peck. A gente, inclusive, naquela oportunidade, para quem nos acompanha há muito tempo aqui, a gente batia nessa tecla, né? E o Vasco, depois que o Andrei mudou e que mudou o esquema, botou com Jair, Andrei e Rodrigo, dali para frente nada começou a funcionar e os resultados estão mostrando isso. Então, o elenco foi mal montado, né? Isso deveria ter sido visto antes, né? O Vasco, no segundo tempo, equilibrou o jogo, criou algumas oportunidades, bola na trave, um gol absurdo perdido pelo Piton. Acho que o placar mais justo seria um empate, né? Seria um empate diante de tudo que o Vasco fez na partida. Fez até uma partida equilibrada, mas o resultado mais uma vez não veio. Então, assim,
Foi como eu falei no início do vídeo. O treinador tem suas responsabilidades? Tem suas responsabilidades, mas ele não pode assumir tudo sozinho. A responsabilidade é coletiva. É do treinador, do departamento de futebol da SAF, que tomou a decisão errada de apostar nesse elenco até a segunda janela, dos próprios jogadores que está faltando concentração, porque o primeiro gol do Internacional não foi o treinador que pediu para deixar a bola passar no primeiro pau. Então, os erros são coletivos. Os erros são coletivos. Como que a gente vai sair dessa situação? Aumentando a concentração, os jogadores precisam se ajudar, né? Os jogadores precisam se ajudar. O treinador, ele precisa ser um pouco mais ousado, principalmente que agora nós vamos pegar 2 jogos em casa, se eu não me engano, Goiás, 2 não, 4, nem em sequência, Goiás, Cuiabá, o clássico contra o Botafogo e o Cruzeiro, depois pega o América Mineiro fora, ou seja, essas 4 partidas em casa vão ser determinantes para o Vasco no campeonato, né? Para o Vasco no campeonato. Lembrando, isso garante muita coisa? Não garante muita coisa. O Vasco foi o time que não ganhou dentro de casa. Perdeu para o Bahia, perdeu para o Santos. Mas só que, se o Vasco obtiver 2 vitórias contra o Goiás e contra o Curitiba, contra o Goiás e contra o Cuiabá, dentro de São Januário, já vai para o Clássico com uma confiança diferente, né? Se ganhar o Clássico e ganhar o Cruzeiro, o Vasco, né, diminui pelo menos essa vantagem que tem aí, né? Essa gordurinha que o primeiro da zona de rebaixamento, né, já tem diante do Vasco, isso se não sair do Z4, né? Mas o Vasco precisa urgentemente de resultado, estancar essa série de resultados negativos, né? E o treinador vai precisar ser mais ousado dentro de casa, dependendo vai ter que mudar a escalação, entrar com 2 volantes, põe atacante do lado de campo com velocidade, seja o Eric Marques, seja o Gabriel Peck, vai precisar propor jogo. Os adversários sabem que o Vasco está pressionado, principalmente dentro de casa. O jogo, não sei se vai ser casa cheia, porque você está muito magoada, mas a gente já sabe como é que funciona dentro de São Januário, quando as coisas não começam a funcionar. É vaia, é pressão, né? Tá todo mundo com o nervo à flor da pele, então é um jogo que tem grande porcentagem de ter confusão fora do estádio, principalmente se o Vasco não conseguir um resultado positivo. A gente já viu esse filme. Então o treinador, ele vai precisar, né, fazer modificações e vai precisar ser ousado. Põe o Jair com o Matheus Cocão ali, põe o time para frente. Não tem jeito, vai precisar fazer o resultado. Futebol é resultado. A gente precisa estancar essa série negativas, né, série de resultado negativo urgente, né? E aí, vamos ter agora, tem a data FIFA aí, vão ter mais 10 dias para treinamento. No próximo jogo a gente tem desfalque, né? Tanto o Robson, zagueiro, né, quanto o Jair receberam o 3º cartão amarelo. Capaz saiu machucado, não sei se vai ter tempo de recuperação. Provavelmente o Miranda deva ser aí o substituto. Enfim, vamos ver o que o treinador vai fazer. Mas assim, é uma situação que deixa os vascaínos muito chateados, porque falaram mundos e fundos para aprovar a SAF, prometeram o time competitivo, muito falatório, pouca ação, e agora nós estamos diante da pior performance do time no Brasileiro de pontos corridos. E aí eu volto a falar e vou repetir todo o vídeo isso aqui. O problema nunca foi o modelo associativo. O problema foi o quê? Incapacidade na gestão do clube, né? Incompetência. Esse foi e sempre será o problema do Vasco. Nunca foi o modelo associativo ou SAF. O problema não é o modelo. O problema são as pessoas que estão dentro do clube. Com as mesmas pessoas e as mesmas práticas, os mesmos resultados. Que nem temos, por exemplo, o CEO que era do Vasco, flamenguista, sócio do Flamengo, que não apresentou resultado no modelo associativo, ajudou a vender o futebol, né, para a empresa, saiu do modelo associativo, assumiu o cargo de CEO da empresa que ele ajudou a comprar o futebol do Vasco, né? Isso só acontece no universo paralelo do Vasco. Só acontece no planeta Vasco, no universo paralelo. Em qualquer outro clube, se isso acontece, a casa tinha caído. Mas no Vasco não. No Vasco, né, o absurdo foi normalizado. Então, volto a repetir, com as mesmas pessoas e as mesmas práticas, os mesmos resultados. Eu não falo isso só do CEO Luiz Melo, não, né? A diretoria administrativa, se você
ver nome por nome, diretoria administrativa, o conselho deliberativo que foi eleito pelo judiciário, né, essa turma toda aí está sob júdice, né, fizer uma análise nos nomes, você vai ver que essas pessoas estão dentro do clube há anos, principalmente nesse período dos últimos 20 anos, que todo mundo gosta de falar, né, e usa esse discurso como cortina de fumaça para essas pessoas que estão hoje dentro do clube, ficaram escondidas justamente atrás desse discurso, né, dessa cortina de fumaça aí. E chegamos a essa situação. Esse foi o pós-jogo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e vamos em frente, que é o que resta. Jogos importantíssimos agora dentro de casa, que o Vasco precisa fazer o resultado de qualquer maneira. Como que vai fazer isso? Está na mão do treinador, dos jogadores e da SAF do Vasco. Um abraço e até o próximo vídeo.